Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, muito trabalho, muita coisa para fazer, né? Começou, quarta-feira vai começar uma obra na sala em frente à minha sala, né? Então estou até tendo que fazer umas mudanças, né? Mudanças inclusive de lugar, né? Parte do meu serviço vai ter que fazer trabalho remoto, essas coisas assim. Então eu estou meio tumultuado. Hoje foi bem tumultuado e amanhã vai ser um pouco tumultuado. Mas graças a Deus deu para fazer a live, deu para ler o Evangelho. E eu acho que o Evangelho de hoje tem uma reflexão oportuna, sabe, pessoal? Aliás, cada vez mais eu penso que a gente devia aprender isso, aprender a fazer as reflexões do Evangelho, as reflexões das leituras, de formas oportunas. Eu, às vezes, vejo alguns colegas, né, diáconos, alguns padres, né, alguns digital influencer, né, influenciadores digitais, jogando um versículo assim, tal, né, alguma coisa assim meio doida, assim, tipo, Jesus te ama, versículo tal, Jesus quer te salvar, versículo tal. E assim, fica muito doido. É muito estranho, porque se eu penso que a Bíblia é um só pensamento, um só raciocínio, como é que eu posso pensar que essas coisas serão assim uma frase solta? Né? E aqui a gente vai ver isso, né? Esse texto, ele tem uma série de nuances que a gente pode capturar, né? E que normalmente as pessoas não veem. E eu acho que isso é muito ruim, porque como as pessoas não vão vendo as coisas, elas vão ficando soltas, né? Quem é que entrou aqui? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Entrou também a Marli. Boa noite, Marli. Paz e bem. Entrou mais quem? Oi, Helena. Boa noite. Paz e bem. Olha, vocês três entraram, uma mozinha ainda não chegou da aula dela, que ela está fazendo aula de cerâmica, não chegou ainda, né? Então, vocês hoje vão ficar sem ouvir mozinha, a não ser que ela chegue durante a live, né? Entrou mais alguém. Ô, Gilmar! Boa noite, paz e bem. Que bom te ver aqui, Gilmar. Hoje eu estou com 4 tecinários aqui, que bom, fico contente. Né? E a reflexão de hoje vai ser muito interessante, sabe, pessoal? Está se aproximando, né? Domingo que vem, o 5º domingo da Quaresma, no outro domingo já estamos no domingo de Ramos, né? Eita, parece até que não deu tempo, né? Bernardo, a Quaresma passou rápido. Depende, né? Para mim demorou pra caramba, né? Mas isso acho que depende muito da pessoa. Me lembro de uma vez um jovem que tinha ficado muito tempo fora da igreja, voltou. E eu fui muito preocupado com ele fazendo a Quaresma pela primeira vez. Ele virou para mim assim, paizão, a Quaresma foi tão boa que acabou rápido. Eu fiquei olhando assim, interessante, né? Interessante como os tempos são relativos, né? É muito interessante essas experiências, né? Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia.
O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora que Jesus havia lhe dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. O realizou quando voltava da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Bom, primeiro uma pequena observação quanto ao Evangelho de João. O Evangelho de João é o primeiro evangelho escrito para os cristãos. Marcos escreve para os romanos, Mateus para os judeus, para os gregos escreveu Lucas, e para os cristãos escreveu João. E é muito interessante, porque no Evangelho de João não existe nenhum milagre. É interessante isso. Aliás, é muito gozado, porque a fé de muitos hoje é a fé dos milagres. Não porque tem esse milagre, tem aquele milagre eucarístico, tem aquele milagre eucarístico, tem aquele milagre tal, tem a estátua que chora sangue, tem o não sei o quê. Mas João fala em sinal. Ô Marcelo, meu querido irmão diácono, boa noite, paz e bem. João fala em sinais. Ele não entende, ele quer fazer uma separação clara dos taumaturgos que existiam na época, que realizavam milagres para Jesus, o Messias, o Deus encarnado, que realiza sinais, ele manifesta sinais, sinais de sua divindade. E é muito interessante, porque se você pegar o Evangelho de João, são 7 sinais. Lembrando que 7 é o número da totalidade. Então são 7 sinais, porque é a totalidade. Bernardo, quer dizer que Jesus realizou apenas 7 milagres? Já voltou o milagre, né? Não. Ele realizou muito mais que 7 sinais. Mas esses sinais têm motivos, têm razões, cada um deles, e situações onde eles se apresentam. Né? Paz e bem, Marcelo. E aqui a gente está assistindo um segundo sinal. Qual foi o primeiro sinal? Transformou água em vinho, em Caná da Galiléia. Olha aí, ó, Caná da Galiléia de novo. É interessante porque Jesus está trafegando
Né? É interessante porque você ouve assim, né? Ele estava na Samaria, terra de pagão, inclusive os judeus tinham briga com a Samaria, e foi para Galileia, terra de pagão. Olha só que interessante, né? E ele vai rodando, ele vai o servo do rei o chama aí, era Cafarnaum, cidade de pagão. É interessante porque nesse evangelho nós vemos que os dois primeiros sinais são manifestos em terras que não são de judeus, já mostrando que Jesus não traz uma proposta para um grupo, e sim para toda a humanidade. É muito gozado porque algumas pessoas querem pregar uma fé exclusivista. Né? Por exemplo, alguns irmãos protestantes dizem: fora da minha igreja ninguém é salvo. Ah, Bernardo, mas isso é coisa de protestante. Não, tem muitos católicos que cismam a dizer que ainda fora da igreja católica não há salvação. Inclusive alguns falam em latim, para ficar bonito. Extra ecclesia nulla salus. Fica bonito em latim, né? Parece que tem alguma autoridade especial. E aí a gente vê que os dois primeiros sinais não foram feitos em terra de judeu. E será que Jesus estava doido? Ou será que Jesus queria nos mostrar que a salvação é para todas as pessoas? Tem uma nota muito interessante nesses dois sinais. Nas bodas de Caná, este foi o primeiro sinal de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos viram e creram nele. Aliás, João, mais de uma vez, deixa claro que os discípulos não conseguiam crer plenamente em Jesus. Ou seja, que a experiência de fé é uma coisa que vai sendo construída, que vai sendo criada, que é uma coisa que você desenvolve com o tempo. E isso é muito importante, porque muitos ficam pregando como se a fé fosse uma coisa instantânea. Né? Você acredita que Jesus é Deus? Sim, pronto, mudou tudo na sua vida. Não, a fé é uma construção. Mas no segundo sinal, né, você vê aqui que o funcionário do rei viu seu filho curado, então ele abraçou a fé. Ou seja, os sinais eles não ocorrem por um capricho de Jesus. Jesus não está acordado de manhã assim, falar, hoje não tem nada para fazer, eu vou fazer um sinal assim. Não. O sinal existe para que as pessoas acreditem que Jesus é Deus. Por isso que é sinal, é uma manifestação da divindade de Jesus. E isso também é importante, por quê? Porque às vezes eu ouço assim, por que no início da igreja havia sinais fantásticos, milagres, prodígios? Aliás, não falam em sinais, falam milagres, prodígios, curas, e agora não tem. Porque você ainda está preso no milagre, naquela fé fantástica, fantasiosa, e você ainda não entendeu que não é um milagre, é um sinal. O sinal só vai existir para aqueles que precisam dele para acreditar. Você acredita que Jesus é Deus? Acredita? Acabou, você não vai ter sinal na sua vida. Não precisa. Ah, mas eu queria ver. Queria, porque tu está preso numa fé fantástica, numa fé de figurinha, de historinha. E você está mais preocupado com a periferia do que com a... Periferia não, com a adjacência.
né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Com adjacência, com efeito especial do que com a essência da fé. Isso é que é importante a gente entender. Vejam bem, o próprio Jesus fala isso aqui, né? Senhor, por favor, vamos para Cafarnaum, sai daqui, desce para Cafarnaum, procurar meu filho está morrendo. Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. Jesus não fala isso como se ele estivesse dando uma bronca. Muitos leem isso como se Jesus estivesse dando uma bronca. Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. Sabe, porque algumas pessoas querem um Deus mau, um Deus cruel, exigente, duro. Porque eles estão contaminados por um coração de pedra, eles vivem uma teologia do domínio, da opressão, uma teologia da condenação. Eu vejo isso aqui com uma outra leitura. Jesus disse-lhe: se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. Ele fala isso, na minha opinião, como um lamento. Jesus quer que você acredite nele sem sinal, sem prodígio, sem cura milagrosa. Sabe? É uma coisa assim de acreditar, né? Uma vez eu perguntei a um padre amigo meu, eu era adolescente, e eu falava assim, virei para ele: Padre Ricardo, é fácil para mim acreditar que a Terra gira em torno do Sol, eu tenho provas científicas disso. Mas se me pedirem uma prova, eu não tenho uma prova que Deus existe. Mas eu sei que ele existe. Como é que eu posso pensar isso? E o Padre Ricardo virou e olhou para mim e falou assim: Bernardo, essa é a diferença entre acreditar e ter fé. Sabe, naquele dia, Padre Ricardo Rezende, ele me falou uma coisa que eu fiquei matutando. E aqui eu vejo o lamento de Jesus. Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. Quase como se ele dissesse: eu estou aqui, eu estou falando para vocês e vocês não conseguem entender. E sabe, quantos vivem hoje essa mesma realidade? Eu fico vendo pessoas me falando assim: diácono, eu fui me confessar e eu achava que tinha muito pecado, muitos. E aí o padre ouviu meus pecados, me absolveu, mandou rezar 3 Ave-Marias. Você acha que foi suficiente? Você acha que com 3 Ave-Marias eu recebi o perdão de Deus? E a última vez que alguém me perguntou, eu virei e falei assim: o perdão não é condicional. Deus não te perdoa porque você rezou 3, 10, 20 ou 500 Ave-Marias, 600 Pai Nossos e 2 terços. Ué? Então por que o padre mandou rezar? Para você ter melhor compreensão da sua vida. Para você poder ter força para seguir em frente. Para você se ver como um cristão melhor. O perdão já foi dado há muito tempo. O Marcelo está falando uma coisa: acreditar é aderir ao projeto pelo projeto e não pelas pseudo-recompensas. Gostei dessa frase, né?
Acreditar é aderir ao projeto, pelo projeto, e não pelas pseudos recompensas. E, de certa forma, o funcionário fez isso. Senhor, desce antes que ele morra. Pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Aquele homem, ele não era um discípulo naquele momento. Ele era um pai desesperado, disposto a qualquer coisa para salvar a vida de seu filho. E no desespero absoluto, ele vai ao encontro daqueles que alguns dizem que faz milagres. Ele não tem nem muita certeza, não. Mas ele espera que Jesus o toque, que Jesus, sei lá, coloque água benta, jogue uma planta, faça alguma coisa. Porque ele tem que estar lá. Desce para salvar a vida do meu filho. Jesus vira e fala assim, pode ir. Seu filho está vivo. Aquele homem, ele acreditou na palavra do Senhor. Ele acreditou na proposta do Senhor. Pode ir, ele está vivo. É exatamente o que o Marcelo falou. Ele aderiu ao projeto pelo projeto. Basta a palavra do Senhor. Eu vou seguir essa palavra. E seguindo essa palavra, meu filho está salvo. E sabe, eu fico pensando, você que diz que é cristão, você está seguindo a palavra do Senhor? Porque cada vez mais eu vejo pessoas criando coisas, esquecendo o cerne, o núcleo do que Jesus ensinou. Eu faço até uma piada, eu já fiz essa piada algumas vezes aqui na live. Deus deu os 10 mandamentos. Os fariseus criaram 613 artigos da lei. Você acha que foi muito ruim? Jesus nos deu 3 mandamentos. E os católicos criaram o Código de Direito Canônico, que tem muito mais que isso. 3 mandamentos, sim. Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua força, com todo o entendimento. E o segundo é tão importante quanto o primeiro. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Como algumas pessoas ainda não tinham entendido, Jesus vira na última ceia, eis que vos dou um novo mandamento. Olha, que é novo. Tá? Amai-vos uns aos outros. E como ele ficou com medo de alguém ainda não entender, amai-vos uns aos outros, como eu os amei. E aí, a gente vê um bando de pessoas que não ouvem essa palavra. Porque se ouvissem, fariam como esse pagão. Esse homem que não acreditava em Jesus, iriam embora e amariam a todas as pessoas do mundo como Jesus as amou. Ele é claro, eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu pergunto, você ama as pessoas como Jesus as amou? Você está mais preocupado em garantir o que para as pessoas? Eu, se pudesse, garantiria vida plena a toda a humanidade. Eu, se pudesse, garantiria terra, teto e trabalho a todas as famílias. Eu, sinceramente, não posso imaginar que alguém que diga seguir Jesus, que diga ouvir a sua palavra, não fique absolutamente revoltado com uma pessoa dormindo na rua, uma pessoa passando fome, passando sede, com uma pessoa sem emprego. Bernardo, eu tenho que louvar a Deus. Se tu não amas aquele que está na tua frente sofrendo,
Como é que você pode amar aquele que você não vê? Até porque ele fez essa observação. O primeiro mandamento é louvar a Deus, o segundo, tão importante quanto esse, é amar o próximo. Não é possível você ouvir a palavra do Senhor, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, e não ver a necessidade de justiça, a necessidade de cuidado, a necessidade de proteção, a necessidade de dar mais a quem mais precisa, menos a quem menos precisa, dar nada a quem nada precisa, e até tirar daqueles que têm excesso. Bernardo, isso não tem a ver com religião, isso é o cerne da religião. Se você procurar na Bíblia, em uma hora dessa eu vou parar para fazer essa conta. Mas, com certeza, você tem mais de 1000 versículos que falam sobre justiça e pobreza, sobre a necessidade do cuidar dos vulneráveis. E aí eu fico pensando, o que tem na Bíblia mais que isso? Entendem o que eu estou dizendo? Não é possível você dizer que ouve a palavra e você não age como a palavra. Se esse homem, que era um pagão, que não era um discípulo, que não acreditava em Jesus, acreditou na palavra e foi embora, ou seja, ouviu a palavra, acreditou na palavra e a colocou em prática. Esse homem, que não era discípulo, que não acreditava em Jesus e que não era da religião de Jesus, fez isso. Como você, 2000 e tantos anos depois, que diz acreditar em Jesus, ouve a sua palavra e não a coloca em prática? É algo que você precisa pensar. Aproveita o resto da quaresma e responde a você mesmo. Quem sabe não é um propósito quaresmal para 2026. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, 19h57. Hoje eu falei pouco, né? Tem horas que eu estou indo para 8 horas, 8 e pouco. É um problema. A live dessa temporada da live, né? Que é o Clamor da Terra e dos Pobres, baseado na encíclica Laudato Si e na campanha da fraternidade, está mais puxada. E olha, vou logo avisando, hein? A próxima temporada acho que vai ser pior ainda, vai ser mais puxada ainda. Eu vou cutucar mais as pessoas, inclusive eu vou falar para vocês que eu tomei uma decisão. Eu vou comprar mais uma tradução da Bíblia, já pensando na live do ano que vem. Menino, vocês acham que eu me preparo assim pouco? Eu preparo, né? Eu me preparo muito, eu tento me preparar o máximo possível. Não me preparo mais porque eu tenho que trabalhar, né? Eu sou médico, eu trabalho no Ministério da Saúde, eu tenho uma família, né? Eu tenho as pessoas com quem eu convivo, eu tenho que gastar um tempo com isso, mas eu sempre que posso eu me preparo. Marcelo, não é problema, precisamos ouvir mais sobre Jesus de Nazaré. Obrigado, Marcelo, fico contente. Quem sabe um dia desses, Marcelo, a gente não combina e você divide a tela e a gente faz uma reflexão juntos, um interagindo com o outro, né? Eu já propus isso a várias pessoas, poucas aceitaram, mas quem sabe, né? Quem sabe a gente não faz isso um dia. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã, 19h30. Tá? Então, vou dar minha bênção. Marcelo topou. Então, uma hora aí a gente vai conversar. A gente combina um dia e a gente faz uma farra junto aí, nós dois fazendo a reflexão. Vamos ver as agendas. A sua preferencial, meu irmão. Aqui é o seguinte.
Eu sempre dou preferência a quem vem me visitar. Tá? Vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão. De quem eu pedi uma intercessão hoje? Já sei. Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.